Olá você, bem-vindo, bem-vinda à Psicologia Hospitalar na Prática. Hoje vamos falar sobre o paciente diante da morte. Vamos refletir um pouquinho sobre a morte? É provável que você já pensou na sua morte e reagiu de modo muito particular. Se benzeu, bateu 3 vezes na madeira, se angustiou, rezou, orou ou mesmo não teve medo. Um dia morreremos mesmo? Como será receber uma notícia de que você irá morrer em decorrência de uma doença? Todas as reações são subjetivas. Você só pode imaginar a sua. A do paciente nada sabemos. Freud disse que a pulsão de vida nos move para a realização de desejos. Mas há casos em que a pulsão de morte se destaca ao escutarmos alguns pacientes. Mesmo sem doença grave, sem prognóstico de morte, eles querem morrer. Nestes casos, a investigação pode começar no sentimento inconsciente de culpa. Outros pacientes, amantes da vida, são golpeados na autoestima com prognóstico de doença grave ou morte. É um sofrimento intenso para todos. O paciente que sente a morte em curso pode começar a fazer o desligamento do mundo, sem querer mais contato externo. Há uma introversão da energia psíquica. Fechar os olhos para não ver ninguém, pede para não abrir janelas, não fazer barulho. É difícil para ele encarar os entes queridos que irá deixar. É muito discutida a ideia de que a UTI não é local para pacientes desenganados. Na UTI, com o maquinário conectado ao paciente, pode ocorrer a distanásia, ou seja, o prolongamento exagerado da morte. O que está em jogo é a qualidade do cuidado no curso da morte, e não o prolongamento da vida. O que o paciente deseja diante de sua morte? Morrer em casa ou no hospital? Não querer continuar o tratamento ou não continuar nos cuidados paliativos é direito seu. Cada paciente reagirá ao seu modo diante da sua morte. Raiva, negação, desespero, aceitação, negociação, fazer testamento, pedir perdão, se converter a uma religião, fazer uma viagem, comer algo, etc. Quando um paciente tem prognóstico de morte, considero necessário entender 3 fatos. Primeiro, há pacientes que desejam ser informados de tudo, inclusive do tempo de vida que lhes resta. 2. Outros pacientes não querem saber do diagnóstico da morte em curso e adotam mecanismos de defesa, por exemplo, comportar-se como se estivesse tudo bem. 3. Há aqueles que pedem para morrer, a eutanásia, que é crime no Brasil, mas pode-se praticar a ortotanásia, que é deixar o curso natural da morte sem intervenção médica, por exemplo, não entubar para prolongar a vida. Pois bem, nós profissionais precisamos saber ouvir os pacientes sem julgamentos, de forma que eles possam falar de seus medos, desejos, expressarem seus sentimentos e emoções, para assim podermos conduzir cada caso. Entendamos que às vezes somos nós que não conseguimos ouvir falar da morte porque não refletimos sobre ela, pois estamos limitados ao medo da morte construído em nossa cultura. E assim os pacientes podem captar nossos incômodos sobre certos assuntos e não falar. Portanto, o paciente diante do prognóstico da morte reagirá ao seu modo particular. No próximo encontro, falaremos sobre a morte em diferentes visões culturais. Até mais!